Capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Espírito e matéria. Propriedades da matéria. Espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. Pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Pergunta 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que estão ocultas? Resposta: o véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta: a ciência aí foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior a admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa aí mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Pergunta 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Espírito e matéria. Pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Resposta: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições. Resposta: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Pergunta 22a. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Pergunta 23. Que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Pergunta 23a. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Pergunta 24. É o espírito sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Pergunta 25. O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? Resposta: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Pergunta 25a. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Resposta: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Pergunta 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Pergunta 27.
Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Pergunta 27A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Resposta: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. De chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Pergunta 28. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas não são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Propriedades da matéria. Pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta: da matéria como a entendeis. Sim, não, porém, da matéria considerada fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Pergunta 31. Donde se originam as diversas propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Pergunta 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas, os salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Resposta: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável, o que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno,
para outros é inofensivo ou salutar? Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Pergunta 33A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Pergunta 34. As moléculas têm forma determinada? Resposta: certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Pergunta 34A. Essa forma é constante ou variável? Resposta: constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Espaço universal. Pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supondo limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão, bem o sei, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa ia assim, gradativamente, até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Pergunta 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Resposta: não, não é o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos.